Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer uma resenha crítica da análise do conto João e Maria, descrito no livro A Psicanálise no Conto de Fadas, certo? Nós temos aqui esse livro de contos clássicos e nós percebemos que essa versão é um pouco diferente, né, da original, e aí ele suaviza. Por exemplo, na história existem o pai, a mãe e duas crianças, João e Maria, que dão nome ao conto. Já nesse livro, ele fala que é a madrasta. No conto original dos irmãos Grimm, ele fala que começa falando que é a mãe, depois muda falando que é a madrasta. Então a gente percebe essa diferença aí, mas o conto original ele fala muito da mãe e com esse viés psicanalítico a gente vai entender por quê, né? Então brevemente vamos fazer um resumo. Os pais eram muito pobres, estavam passando uma dificuldade financeira e a mãe decidiu abandonar as crianças na floresta, porque eles viviam ali próximo. Então, o pai ficou muito receoso, ficou triste, mas decidiu ir com as crianças para a floresta e abandoná-los lá. Só que enquanto eles conversavam, os pais conversavam, João e Maria escutaram isso e João teve uma ideia, pegar algumas pedrinhas e ir marcando o caminho enquanto o pai conduzia eles para o meio da floresta. Então eles conseguiram voltar. Só que os pais ainda têm esse problema de como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai criar nossos filhos se a gente não tem nem dinheiro para comer. E aí eles fizeram o seguinte: vamos abandonar as crianças novamente. João, muito sagaz, pegou pão e colocou as migalhas lá para poder fazer o caminho. Só que ele não percebeu, aí depois a gente vai perceber se ele, pelo viés psicanalítico, ele percebeu ou não, né? Enfim. Os pássaros comeram. E aí eles não conseguiram voltar para casa. Mas, diante disso, perdidos lá na floresta, eles encontraram uma casa de doces, que no original era uma casa de gengibre. E estavam famintos, devoraram a casa, né? Não queriam saber de quem era a casa, o que ia acontecer com a casa, devoraram a casa, até que ouviram uma voz: quem é que tá aí? E eles falaram assim: foi o vento, entendeu? Se enganando. E aí era na verdade uma senhora, que na verdade era uma bruxa, levou eles pra lá, prendeu João numa gaiola, ficou dando comida para ele engordar, mas ele tinha um ossinho de galinha, e aí colocava o dedo lá pra bruxa, que era meio cega, não perceber que ele estava engordando. Enquanto isso, Maria era feita de serviçal na casa, mas aí quando a bruxa pegou um caldeirão e estava preparando a porção para poder colocar João lá dentro, porque ele já não estava engordando mesmo, então ela decidiu que ia comer João assim mesmo. Maria, muito sagaz, jogou a bruxa dentro do caldeirão, e aí eles conseguiram libertar João, e eles conseguiram voltar para casa com a ajuda de pássaros. Resumidamente é isso. Então a gente fez aqui esse breve resumo e vai fazer uma breve análise do conto e depois fechar com uma conclusão, para que vocês entendam pelo viés psicanalítico como é que o autor desse livro apresenta essa história e a nossa visão também, o que a gente concorda, discorda, e nossa opinião, nossos pontos que acrescentamos a essa análise. Boa noite, gente. Então eu vou aqui introduzir a análise crítica, né? Alguns pontos que nos chamaram a atenção, tanto no conto quanto na análise que o autor faz do conto sobre o viés psicanalítico. Bom, inicialmente a gente percebe ele inicia a história aqui dizendo que os pais são pobres, né, passam privação, e que nisso há uma importante, porém desagradável verdade. A gente percebe que ele começa com um viés meio pejorativo ali do ser humano. Ele fala assim que é um ser humano que passa por pobreza e privações e tem a tendência a não ter sensibilidade com o sofrimento alheio. E também, inclusive, ele tem a tendência de empreender atos malvados a outras pessoas e outras coisas, né, animais, enfim. Então, isso é um ponto que a gente discorda um pouco, né? A gente tem uma visão mais positiva do homem. A gente foi impactado porque iniciou o texto já com essa frase, né? Que é uma verdade. Então a gente ficou um pouco assim, mas no desenrolar da análise a gente vai perceber por que ele colocou isso, né, no texto. Aí eu vou trazer aqui alguns pontos que chamam a atenção do conto, tá? Na medida que o casal ali está
na situação de privação familiar, de privação material. Então, discutindo ali possíveis soluções para a família, e as crianças escutam a conversa do casal, a gente fica na dúvida se o casal, de fato, naquele momento, chegou à conclusão de que abandonar as crianças na floresta seria o melhor cenário, ou se as crianças, escutando a conversa dos pais, já envolvidas por seus medos, seus anseios, suas ansiedades, né? Se elas não teriam feito uma interpretação já de que seriam abandonadas, né? Como uma repetição ao que já aconteceu, ao que já pode acontecer com a criança no dia a dia, de não ter todos os seus desejos atendidos. Então, com base talvez na interpretação das crianças, elas já começam a elaborar um plano de fuga, entre aspas, mas de retorno, na verdade, né? De retorno a esse seio familiar, que é onde elas se entendem realmente com necessidades supridas e bem acolhidas, enfim, bem atendidas. Então, foi algo que chamou atenção, né? Essa questão de, talvez, a fantasia das crianças terem levado elas a uma aventura bem maior. O fato aqui também de elas encontrarem uma casa lá doce, uma casa de gengibre, né? No momento que estavam famintas, a gente notou que levou elas a atender a impulsos de autopreservação e de destruição, como fala a teoria psicanalítica, né? No caso de autopreservação, a fome, né, com o doce ali, na casa doce, elas não fizeram juízo de valor, se era uma casa, se era de alguém, se tinha alguém ali, simplesmente elas foram lá e devoraram o que podiam, né? E aí a questão também da destruição, o comer a casa, um lar, né, que poderia representar a destruição daquele lá do lar que elas não tinham mais acesso, né? E a pessoa que estava lá dentro, né, que era uma mulher, que a Ana já comentou, né, até o comer aquela mulher que poderia simbolicamente simbolizar os pais. Né? Então, elas são simplesmente movidas pelos impulsos ali, do id, que é a fase típica da infância, do comecinho. Então, chamou a atenção essa analogia com a teoria psicanalítica, né? Aí teve o segundo episódio de tentativa de retorno à casa, né? No primeiro episódio, de maneira muito astuta, o João elabora um plano de espalhar pedrinhas pelo caminho e de fato conseguem voltar a casa. Na segunda vez que elabora o plano, é com migalhas de pão. Então, se João tão inteligentemente, né, criou o plano das pedras, ele poderia deduzir que espalhar migalhas pela floresta poderiam ser comidas por animais, como foram comidas pelos pássaros. E isso leva a frustrar os planos de retorno à casa de João e Maria naquele momento. Então, isso aí, na nossa análise, representaria um ato falho, que não é ato falho, né, pelo que a gente estudou na teoria, uma maneira deles se resignarem, de que não adiantaria insistir em tentar voltar para casa, porque eles voltariam a ser rejeitados. Então, eles precisariam passar por outro trajeto primeiro, trajeto esse sinalizado o tempo todo pelos pássaros, para então, no final feliz, voltarem a casa já amadurecidos pelo processo, né, de perdas, de frustrações, enfim. Por fim, assim, a gente percebe que o conto ele é feito numa análise muito feliz pelo autor, feliz no sentido de realmente enquadrar a teoria psicanalítica no conto. Uma vez que a gente lê esse conto, né, outra coisa que a gente percebeu, né, uma vez que a gente lê esse conto de forma literal, sem esse embasamento teórico, leva a gente, inclusive, a rejeitar o conto. Nossa, que absurdo, ler isso para crianças, né? Então a gente percebe que uma leitura literal do conto, seja o João Maria, seja qualquer outro, por um adulto, né, leva a pensar que não é adequado para a criança, né? Porque realmente são ideias muito absurdas, se você for parar para ver, né? Mas uma vez que a gente está estudando, né, a psicanálise e consegue encaixar a teoria na prática, a gente como pais, né, a gente percebe que pode ser algo interessante para a criança poder passar por toda essa fase que ela precisa passar, né? Inclusive a fase do complexo de Édipo, né? Que ele fala aqui, né, que esse final feliz
sugere que as aventuras por problemas orais ou edípicos só podem ser bem-sucedidas se as crianças puderem elaborar essas questões, né? Preferencialmente enquanto estão na dependência dos pais, para que depois possam ir para a escola, para o meio social e conseguirem se desenvolver bem, né? Então, por exemplo, lendo o conto para uma criança, ela pode entender, por exemplo, se João e Maria conseguiram enfrentar a bruxa e conseguiram ter sucesso e voltar com joias, né? Isso foi uma coisa que eu não falei do resumo. Eles voltam com as joias da bruxa para a casa dos pais e estão lá e tentam ajudar o pai com esse recurso que eles acharam, né? Que eles tinham lá na casa da bruxa. Isso é uma forma deles terem sucesso e ter um final feliz. Então, se João e Maria conseguiram, eles conseguem também. Então, depois dessa leitura, a gente foi mais incentivado a ler para os nossos filhos esses contos, entendendo que as crianças conseguem, pelo simbolismo, assimilar essas pequenas vitórias, né? Superar essas frustrações para que possam se desenvolver bem. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. E a qualquer dúvida, estarei à disposição aí para a gente conversar. Obrigada. Obrigado.